Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Por que Deus permite tantas tragédias, como vemos nos últimos anos e nos últimos meses, como o coronavírus, que matou milhares de pessoas no Brasil e no mundo, terremotos, guerras, enchentes? A Bíblia tem a resposta para essa questão. E é isso que vamos saber a partir de agora. E dê um joinha se você gostar para ajudar na divulgação do vídeo. E se inscreva caso não seja inscrito. Com o pecado de Adão e Eva, toda a criação foi afetada, tanto animada quanto inanimada, tanto os homens, os animais e a natureza. Toda a criação sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Em Gênesis podemos ver que tudo que Deus criou era perfeito. Toda a obra que Deus fazia na criação está escrito: e viu Deus que era bom. Antes de fazer o casal, Deus preparou o lugar onde eles iriam viver, porque Deus é o Deus da providência, e sem nenhum tipo de coisas ruins, pois não havia o pecado. A Bíblia nos prova que a terra foi amaldiçoada com a entrada do pecado no mundo. Essa foi a sentença aplicada por Deus à terra, quando o casal pecou. Gênesis 3, verso 17 e verso 18. E Deus disse para Adão, depois que ele pecou: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te dei, que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Está aqui a resposta. A terra é maldita por causa de Adão. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aqui mostra a maldição da terra por causa do pecado de Adão. Por causa da maldição que Deus decretou sobre a terra, Adão e Eva enfrentariam adversidades, que mais tarde toda a raça humana passaria pelo mesmo que o casal estaria passando, como o trabalho pesado, problemas físicos e, por fim, a morte física. No dia que comeres, morrerá. No momento que pecaram, não sofreram a morte física, mas sofreram a morte espiritual. A morte física veio na sequência, veio depois. O efeito do pecado do casal teve efeito sobre toda a natureza. A tentativa de Eva de ficar livre de Deus e de agir independente do seu marido não deu certo. O mal que acontece hoje é consequência do pecado, e para que todo ser humano lembre que ele é dependente de Deus. Toda a terra sofre as consequências do pecado. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que diz: toda a criação geme. Tanto a natureza animada como os animais, quanto as inanimadas, sem vida, sofrem as consequências e tornaram sujeito ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado. Toda a terra sofre as consequências do pecado. Toda a criação geme e sofre desde o princípio da queda do homem. Toda a criação geme, tanto a natureza, as florestas, tanto coisas animadas como os animais, o ser humano, quanto as inanimadas, que não têm vida, como a natureza, sofrem e tornaram sujeitos ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado humano. Os animais sofrem. Eu, às vezes, vejo documentário na internet e vejo o sofrimento dos animais na floresta, né, para se alimentarem,
na África. A natureza será redimida na eternidade, pois não haverá mais o pecado, onde a terra será restaurada. A causa de toda a tragédia que vemos hoje é um sinal do pecado, como terremotos, fome, deslizamentos, guerras, epidemias. É um mal permissivo, o mal permitido por Deus. É algo contra a vontade de Deus, mas é permitido. Foi algo dito que aconteceria desde a queda do homem. Jesus disse em Mateus que essas coisas aconteceriam numa escala maior nos fins dos tempos. Por isso que sempre teve que acontecer. E isso significa que todas as tragédias que você vê hoje nunca irá se acabar, irá se intensificar nos fins. Terremotos, guerras, epidemias. Não vê que há 100 anos atrás teve a gripe espanhola e agora teve o coronavírus, depois de 100 anos. Então são coisas que sempre haverá. Paulo diz que na ótica dos incrédulos, lá em Tessalonicenses diz que quando disseres a paz e segurança, então haverá repentina destruição. Tudo que você vê hoje nunca irá se acabar. Na grande tribulação irá se intensificar. Mas acabar não vai. Somente quando Jesus voltar a restaurar a terra, aí sim, onde não haverá mais pecado, irá se acabar todas essas coisas definitivamente. Então, somente na eternidade, onde nunca mais haverá morte, que também é a consequência do pecado. A prova que todo homem é pecador é a morte. E na eternidade não haverá morte, nem sofrimento e nem doenças. É isso aí então, se gostou, dá aí um joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo, né, que não custa nada. Quanto mais like, mais o YouTube entende que você gostou. Mais pessoas gostaram e divulga para outras. Se não é inscrito, se inscreva, eu posto 3, 4, 5 vídeos por semana, de acordo com a disponibilidade, e até o próximo.